Olá! Sou a professora Lucília Lopes e vou me descrever para vocês. Sou uma mulher branca, com cabelos longos e cacheados. Atrás de mim estão algumas prateleiras coloridas com materiais artísticos e pedagógicos. A cena de Hamlet com a caveira se tornou um ícone do teatro universal, tanto das obras de Shakespeare, como também da finitude humana. Essa cena nos leva a refletir que homens e mulheres, bobos e imperadores, se igualam na morte. Vem ler comigo um trecho desse clássico de William Shakespeare e com um convidado muito especial, o professor Ricardo Ferreira, de Artes Cênicas, que está aqui hoje para nos ajudar na difícil missão de tentar entender esse personagem tão complexo. Vamos junto. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz? Ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo dar-lhe fim? Morrer, dormir, só isso. E com o sono, dizem, extinguir dores do coração e as mil mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável. Morrer. Dormir. Dormir, talvez sonhar. Aí está o problema. Os sonhos que virão no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto da vida, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Pois quem suportaria o açoite e os insultos do mundo, a afronta do opressor, o desdém do orgulhoso, as pontadas do amor humilhado, as delongas da lei, a prepotência do governante e o achincalhe que o homem paciente e dedicado recebe dos inúteis, podendo ele próprio encontrar seu repouso com um simples punhal? Quem aguentaria fardos, gemendo e suando numa vida servil, senão por temer alguma coisa após a morte? Um país não descoberto, de onde jamais voltou nenhum viajante, nos confunde a vontade. Nos faz preferir e suportar os males que já temos, a fugirmos para outros que desconhecemos. E assim a reflexão faz todos nós covardes. E assim a força natural de uma decisão se transforma em fétido pensamento e empreitadas de vigor e coragem, refletidas demais, saem de seu caminho. Perdem o nome de ação. Um jovem príncipe se reúne com o fantasma de seu pai, que alega que seu próprio irmão, agora casado com sua viúva, o assassinou. O príncipe cria um plano para testar a veracidade de tal acusação, forjando uma brutal loucura para traçar a sua vingança. Mas sua aparente insanidade logo começa a causar estragos para culpados e inocentes. O bom e o mal não existem. É o pensamento que os faz assim. Muito provavelmente você já escutou a frase ser ou não ser, eis a questão. E mesmo sem motivo aparente, imagina alguém segurando uma caveira ao proclamar a frase. Sim, essa frase existe no texto de Hamlet. E há uma cena com caveira, mas elas não acontecem em sequência. Veja essa cena por meio da interpretação do ator Tiago Lacerda.
Vá correndo até o quarto de minha senhora e diga-lhe que não adianta nada se pintar, pois no final é assim que ela vai acabar. E veja se ela consegue rir disso. E ore. Horácio, você acha que Alexandre, o Grande, ficou assim depois que foi enterrado? Só de pensar que chegamos todos a isso, meu amigo. A complexidade dos personagens desse texto ao longo dos anos passa por diversos estudos e grandes nomes da psicologia e do pensamento humano utilizam Hamlet para exemplificar o lado sombrio que existe em todos nós. A sanidade mental de Hamlet é contestada por muitos, mas é apenas um ponto a se observar. Sua loucura também pode ser considerada um excesso de razão, o que também é observado e criticado. Em obras clássicas, há sempre o peso sobre até onde algo é ético e natural. Geralmente, essas observações narram um conflito entre a loucura e a razão. Fato é que muitos atores que tiveram a coragem de encarar o personagem principal desse texto de Shakespeare obtiveram, no mínimo, um reconhecimento pela ousadia de tentar, visto que é um personagem cheio de questionamentos complexos e um tanto sombrio. Observem esse registro do ator Laurence Olivier e seu Hamlet de 1948. Foi para a Inglaterra. Deveras? E por que foi mandado à Inglaterra? Ora, porque estava louco. Devia recuperar o juízo lá. Se não recuperar, não terá muita importância. Por quê? Por não ser notado lá. Lá os homens são loucos como ele. Como ele ficou louco? Muito estranhamente, todos dizem. Estranhamente como? Ora, perdendo o juízo. Em que terreno? Pois aqui, na Dinamarca. Quanto tempo jaz um homem na terra até apodrecer? Por Deus, se não estiver podre ainda em vida, levará uns 8 ou 9 anos. Um curtidor durará 9 anos. Por que mais do que os outros? Porque, senhor, tem o couro tão curtido com o ofício que impede a água entrar por longo tempo. E a água é a úlcera que destrói o corpo de qualquer cadáver. Olhem, vejam esta caveira aqui. Esta caveira jazeu na terra 23 anos. De quem era? De um louco filho da mãe. De quem julgais que era? Eu não sei. Uma praga para ele, esse patife louco. Uma vez despejou-me uma garrafa de vinho na cabeça. Essa caveira aí, senhor, era a cabeça de Yorick, era o bobo do rei. Essa? Mesmo esta. Deixa-me ver. Que lástima, pobre Yorick. Eu conheci Horácio. Era um tipo de graça infinita e da mais extraordinária fantasia. Carregou-me em suas costas mais de 1000 vezes. E agora, como é horrível imaginar tudo, aperta minha garganta ao pensar. Aqui ficavam os lábios que eu beijei já nem sei quantas vezes. Onde estão teus gracejos? Tuas canções, tuas cabriolas, teus lampejos de espírito que faziam gargalhar todos os convivas. Não há ninguém mais para zombar dos teus esgares.
Caiu-te o queixo? Vai agora aos aposentos de minha dama e diz-lhe que por mais grossa a camada de pintura, a este estado irá chegar. Faze-a rir com isso. O que é? Talvez o que torna esse texto tão atual por tantos anos seja o fato de sua principal abordagem ser a vingança, que denota um tema de interesse infinito junto a qualquer público. Por acaso, você já ouviu essa frase? Há algo de podre no reino da Dinamarca, que em alguns idiomas virou até uma referência de suspeita ou desconfiança. São muitas as referências dessa obra em outros clássicos da literatura, do cinema, peças, novelas, seriados, games e até quadrinhos. É por isso que sempre que nos deparamos com um texto de Shakespeare, temos a impressão que nos soa familiar. A primeira versão cinematográfica integral do texto de Hamlet, com duração de pouco mais de 4 horas, aconteceu em 1996, por um ator conhecido por suas várias adaptações de peças de Shakespeare para o cinema, não só atuando, mas também dirigindo e produzindo esses filmes. Ainda na década de 90, tivemos uma adaptação bem-sucedida de Franco Zeffirelli, com Mel Gibson dando vida ao personagem Hamlet. Considerada uma das tragédias mais conhecidas e célebres da Inglaterra, Hamlet ocupa desde 1879 o primeiro lugar entre as peças mais requisitadas da Royal Shakespeare Company, sendo a mais interpretada da história do teatro. São inúmeras as obras e os estudos escritos sobre essa criação de Shakespeare. Mas quero aqui destacar uma livre adaptação para o teatro dirigido ao público infantil, que a Cia Vagalume Tum Tum realiza atualmente, provando que todo texto clássico pode ser, sim, adaptado para qualquer idade, de maneira responsável e didática. Veja um trecho dessa adorável montagem que utiliza a palhaçaria como recurso cênico. Aqui, a pessoa do que? Aqui, a pessoa lá. A pessoa do que? Essa caveirinha engraçada aqui é o Ioric. O Ioric era o bobo lá do castelo. Mas agora ele está morto. Não diga. Se é caveirinha, é porque tá morto, não é? Aliás, todos os personagens desta história dramática estão mortos. Ei, é o personagem ou é a personagem? Bom, eu acho que quando é homem, é o personagem. Agora, quando é mulher, é a personagem. Não importa. O fato... São tantas as frases imortalizadas nesse texto que me fez lembrar que minha mãe também tinha frases de efeito ou até ditados antigos para alertar ou me fazer refletir. Um deles é: a pressa é a inimiga da perfeição, querendo me dizer que é necessário ter paciência e fazer as coisas devagar para alcançar os objetivos. São os famosos ditados populares. Você conhece algum? Que tal deixar os que conhece registrados? Registre, então, os ditados populares que conhece e também o seu significado, por meio de um documento eletrônico ou no seu caderno. Bom trabalho e até a próxima semana!